Para começar, eu vou encher o nosso copinho, porque para quem não sabe, a Paula é cachaceira como eu. Eu acho que nem todo mundo sabe disso. Já começou bem. E o bom da cachaça, Paulinha, é que dá pra gente... Posso perguntar tudo, né? Tudo. Você quer dar um biquinho? Sim. Opa, a gente bebe no mesmo copo aqui. A gente bebe, cachaceiro bebe no mesmo copo. Aí, obrigada. Eu vou deixar aqui sempre que você quiser. Tá bom. Capaz de eu acabar com ela. Opa. Boa tarde, estou aqui começando a 8ª edição do Conversa com a Autora e tenho o prazer de hoje bater um papo com a minha amiga querida, que eu tanto admiro e gosto, Paula Fábrio. Paulinha, bem-vinda aqui à Livraria Nossa Cidade, onde a gente vai gravar essa conversa. Então, para a gente começar, a Paula Fábrio é autora de Desnorteio, que eu nunca sei se apresento assim ou assim. Nem eu. Que é primeiro romance, né, Paula? Primeiro romance. Vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura pela editora Patuá, do nosso querido Eduardo Lacerda. Um Dia Toparei Comigo, romance pela Foz, que é uma editora que infelizmente não está mais entre nós, mas também foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Uhum. E agora realizei o sonho de publicar a Paulinha com esse estudo sobre o fim, que saiu ano passado pela nossa editora Informatório. Mas a Paula tem também outros livros infantos juvenis, que a gente vai falar mais, né? Bem-vindo, Paulinha. E a literatura a gente vai deixar para falar daqui a pouco. Tá. Primeiro eu vou perguntar umas coisas para a gente tentar, ou pelo menos saber um pouquinho mais de você. A gente sabe que você veio a pé aqui para a Livraria Nossa Cidade, sim, que você mora aqui perto, né? Nós estamos na Vila Mariana. Você é paulistana e sempre morou por aqui? Essa é a sua área, não? Essa é a minha área. É. Eu sou paulistana, né? Nascida em São Paulo, aqui na capital, e nasci no bairro do Cambuci, que é um bairro aqui próximo. Morei na Aclimação, que é outro bairro próximo daqui, e hoje eu moro na Vila Mariana mesmo, aqui vizinha. 1,3 km vim andando aqui até essa simpática livraria, a nossa cidade. Gostei muito de conhecer, um espaço muito bonito. Legal. E aí você também, por falar em livrarias, se não me falha a memória, você já teve uma livraria, né? Tive também. Vamos falar baixo para o André, que está aqui, não pode saber essa parte. Para ele não ouvir essa parte. Como é que chamava essa livraria? Por que você resolveu ter a livraria? E o que deu essa livraria? Que fim levou? Então, se chamava Rato de Livraria. Apesar do nome, não era um sebo, era uma livraria como essa, de livros novos. Também aqui no bairro, mas ficava do outro lado, ficava mais na Aclimação, na ladeira do Paraíso. Aí descia aquela ribanceira, né, depois do Hospital Santa Joana, e até o nosso colega, o Marcelino Freire, ele sempre ia muito lá, a gente fazia vários saraus, e ele brincava que era muito duro chegar lá, e pior que não podia comprar muito livro, que depois tinha que subir a ribanceira com os livros, né? E a livraria ficou aberta durante 5 anos, de 2005 a 2009, quando fechamos. E acabou não dando mais em nada, que daí deu numa escritora, na verdade, né? Que já eu abri porque eu sempre gostei muito de livros, desde a minha infância e tudo, e já sabia que queria ser escritora desde sempre. E a primeira possibilidade que eu tive, eu falei assim, puxa, né? Consegui levantar um dinheiro, e eu e a Viviane, né? Que era minha sócia e a minha esposa, a gente abriu a livraria. Era uma livraria de rua, né, também, independente, e, enfim, a gente tinha um sonho de viver, pagar nossas contas com a livraria, mas a gente não conseguiu durante um tempo, né, e até vou contar isso aqui na entrevista hoje, sempre é uma coisa que a gente conta em particular, mas agora eu vou falar em público. Por favor. Então, pouca gente vai ouvir mesmo. Pouca gente vai ouvir, tudo bem. O primeiro ano foi muito difícil, né? Aquele primeiro ano que você vive no vermelho, então, né, a gente tinha dinheiro em poupança, em aplicação, e a gente complementava, né, para pagar, porque a gente, muito loucamente, em vez da gente, uma continuar trabalhando no emprego e a outra tocar a livraria, as duas saíram dos empregos
e montaram a livraria. De cabeça, assim mesmo. De cabeça, vamos levar no MOOC. E um pouco de inocência também. Aí a gente logo viu que não ia dar em nada ali, que a gente ia se ferrar naquele primeiro ano. Muito bem. Aí a gente já estava pensando em fechar no primeiro ano, depois do primeiro ano, até que a gente não conseguia consignação de todas as editoras, né? A Record era muito difícil. A companhia foi a primeira, chegando, a Kozak também, a finada Kozak, lotaram a livraria e todo mundo foi chegando e tal, até a gente não ter mais espaço na livraria, né? Era um pouco maior que aqui e tinha um espaço de, assim você vai assustar o de estoque, mas ele tá aqui para isso, para ouvir. Aí todos, né, que estão ouvindo. Bem, enfim, a gente já estava prontas para fechar e não conseguia a consignação da Record. E a Record demorava muito para chegar para a gente. A Record, assim, ela distribui bem, porém, quando você tem que esperar uma encomenda de um fundo de catálogo deles, principalmente, demorava um mês, assim, 2 para chegar. Não sei como está hoje em dia. E a gente tinha encomendas, a gente trabalhava com encomenda dos nossos clientes. Aí a Record ficava na nossa rua, na Rua do Paraíso. Caramba! Porque era na Rua do Paraíso a livraria. E aí a gente chamava os vendedores toda hora, nenhum nem ia, eles nem falavam com a gente. Até a hora que apareceu uma, se não me engano, chamava-se Elisa, a vendedora. Eu lembro que ela chegou, colocou a bolsa cheia de livros no balcão, né, que tinha um balcão que tinha café lá também. Aí a Elisa falou assim, o que vocês querem? Aí a gente falou assim, a gente quer os livros consignados, simplesmente isso. Aí ela falou assim, tá bom, vou arrumar os livros para vocês. Aí consignou. Aí ela falou, como é que tá uma coisa aqui? Todos os vendedores já sabiam que o negócio ia mal. Aí a gente falou assim, tá super mal. Ela falou, mas olha, eu tenho uma proposta para vocês. Vocês querem fazer os eventos fora da livraria, de lançamento da Record, quando não tem uma livraria já pré-determinada? Porque os autores escolhem a Livraria Cultura, a Livraria da Vila. Ninguém queria fazer lançamento na nossa livraria. Eles podiam até frequentar, mas eles não queriam fazer um lançamento lá. Aí a gente falou, fazemos, né? Ela falou, então vai ter uma coisa muito legal. A gente começou a fazer lançamento do Zé Rodrigues, o cantor. Grande figura. Grande figura. E o Zé Rodrigues, ele era maçom, e ele fazia nas lojas maçônicas o lançamento da trilogia dele. Eram 3 livros contando a história da maçonaria. E naquela época, isso em 2006, 2007, o livro dele já era 55, 50 reais. Então a trilogia era uns 150 reais. Era uma maravilha. E ele ia fazer a palestra na loja maçônica, e, enfim, vendia muito. O primeiro evento que a Viviane ela foi com o carro lotado de livros, né? E nós estávamos acostumados a fazer eventos menores. A gente vendia, sei lá, 6, 10 exemplares de algum livro, acabou, era o máximo, era uma glória vender 10 livros num dia, porque a gente passava dias e dias que não vendia um livro, um café. Bom, aí a Viviane voltou lotada de dinheiro nos bolsos, na bolsa, tudo. Primeira noite ela chegou em casa, assim, ela foi fazer sozinha, eu fiquei na livraria, eu fechei a porta, tudo, e fui para casa. Aí ela chegou de madrugada, ela falou assim, eu tô com 10, 15, 20 mil reais no bolso. Ela falou, ele vendeu pra caramba. Falei, nossa. Aí toda semana, cada 15 dias, ele fazia uma palestra nas lojas maçônicas e a gente ia e ele vendia muito bem. Aí a gente passou, isso rendeu assim que a gente tinha uma renda para cada uma de nós, um prolabore decente. A gente passou a ter a vida decente, pagar água, luz, gás, tudo em casa tranquilamente. Aí a gente conseguiu pegar alguns eventos da Companhia das Letras e outras editoras começaram a botar mais fé, a gente começou a fazer os saraus, e aí os saraus, no dia do sarau dava uma boa venda, e aí a gente começou a ter projetos, a gente fazia biblioteca para empresas, para chão de fábrica. Porque até agora tá indo tudo muito bem. Então, eu vou contar quando que começou a ficar ruim. Aí, de repente, a gente começou a instalar biblioteca em fábrica, a gente montava o acervo, vendia o negócio e os caras falaram, tá bom, eu vou comprar 50 livros aqui para minha biblioteca, eu vou fazer para os meus operários em fábrica. Aí assim foi indo. Aí chegou um belo dia de manhã, à noite a gente tinha trocado um e-mail com o Zé Rodrigues, combinando do próximo evento, e nisso
logo de manhã uma amiga nossa pegou e mandou um e-mail e falou assim, você soube, o Zé Rodrigues morreu. Aí a Viviane quase morreu junto, né? Ela falou, como? Ele teve um infarto, assim, de um dia para o outro. Enfim, nosso faturamento dependia mais de 30% dele. Imediatamente caiu horrores, a gente tinha todo um acerto para fazer, a gente fez o acerto, falou assim, meu, não vai vir mais. Nisso teve uma grande chuva, um grande azar, porque eu que fui fazer um evento que era um lançamento do Milton Ratum, pela Companhia das Letras, lá no Sesc Pinheiros, aquelas chuvas de final de tarde que arrasam São Paulo, e o celular daquela época nem era tão bom, né, tudo era pré-pago meu, e eu indo de carro, e eu não consegui chegar no horário, mas todo mundo atrasou, eu não conseguia avisar a editora. Aí quando eu cheguei lá, levei uma bronca de uma menina do marketing, que me humilhou muito, muito, menina da Companhia das Letras. E aí, e o Milton Ratum estava de boas, todo mundo estava lá, o público, as pessoas esperando, assim, meu, mas não tem ninguém dentro da sala ainda, tinha duas senhoras, assim, não tem problema, ela ainda chegou antes de tudo, o Milton Ratum muito de boa, e essa mulher do marketing surtou, a gente perdeu todos os eventos da Companhia das Letras naquele dia. Isso veio a crise de 2008, isso foi em 2008, aí veio a crise financeira e aí a gente perdeu esses eventos, o Zé Rodrigues, a Companhia das Letras, todos os eventos de fora, e até que entrou em 2009, o Natal já de 2008 não foi tão bom como os outros, e aí até julho de 2009, de janeiro a julho de 2009, nós estávamos no negativo. Aí eu falei assim, olha, depois de 5 anos está no negativo, tirando dinheiro de aplicação, e aí você já tinha notícias da vinda da Amazon, aí foi isso, aí a gente falou assim, então chega. E aí parou. Aí parou. Bom, a livraria acabou, mas ainda bem que o casamento seguiu bem, não teve treta. Quanto tempo que você está casado com a Vivi? Nós estamos casadas há 23 anos. 23 anos. Que a gente se casou no ano 2000, né? Estamos em 2023. Lá nos anos 2000. Lá nos anos 2000. Tempo de internet. Que foi pela internet que vocês se conheceram, né? Isso mesmo. Então, assim, quem diz que não, essa coisa de se conhecer pela internet não dá certo, tá aqui uma prova de que não é verdade. Em julho a gente vai fazer aniversário, dia 2 de julho, 23 anos. Por uma sala de bate-papo do UOL. Olha aí que coisa, tem gente que eu acho que nem sabe o que é uma sala de bate-papo do UOL. Não sabe, a internet de escada que entrava depois da meia-noite para pagar um pulso. E qual era o seu nickname? Putz, eu não lembro, a Viviane disse que vai lembrar só para me zoar, mas eu não lembro nem do meu, nem do dela. E aí vocês se conheceram ali numa sala de bate-papo do UOL, marcaram um encontro e estão juntas até hoje. Exatamente. E aí acabou a livraria e nós continuamos juntas e foi tudo bem, acho que até fortaleceu bem o relacionamento, essa dificuldade, esse sal que nós comemos juntas. E dali veio a escritora, que já queria ser, mas foi bom porque daí eu tive uma visão geral do mercado, né? Então eu não cheguei como muito escritora iniciante que tem sonhos em relação à escrita. Você já estava meio que nessa época escrevendo, ou pelo menos iniciando esse livro, O Desnorteio? Opa. O Desnorteio, sim, foi em 2009, no último ano da livraria. Então, em 2009 eu comecei, justamente quando começou o ano e estava fraco o comércio, e a gente estava já muito cansadas de ir atrás das coisas, eu falei assim, eu vou aproveitar o tempo livre na livraria, eu vou começar a escrever um romance. Eu sempre digo, Paulinha, que para mim o Desnorteio, ele tá na minha lista dos melhores livros aí dos últimos 20 anos, sem nenhuma dúvida. E nosso amigo Santana Filho disse que é uma forma econômica de escrever, né? Frases curtas, porque o livro tem muito isso. Bastante imagético, mas tem uma puta história que eu gosto, tá? Entre os meus livros preferidos, realmente. E uma vez na casa do Santana, você me disse uma coisa, eu não sei se você vai lembrar. E eu fiquei com aquilo na cabeça há muito tempo, parece que tá rindo ali, porque ela sabe o que é. É uma gravação de muitas revelações essa, né? Você disse assim, e aquilo me assustou um pouco. Assim. Sim, eu já sei o que é. Você me disse assim, eu escrevi esse livro pensando que eu poderia ganhar um prêmio com ele, quase tendo a certeza de que eu estaria finalista de um prêmio que poderia ganhar. Sim. Isso é verdade mesmo? E qual lógico. Que é a fórmula para eu também fazer isso?
Não tem fórmula, mas em 2008 eu tinha sido, não sei se em 2007 também, em 2008 fui jurada do Prêmio São Paulo de Literatura, que era um prêmio muito recente na época, né? E ele premiava romance e tinha a categoria romance de estreia. Sinceramente, quando eu vi o nível dos estreantes no começo, em 2008, e mesmo dos não estreantes, porque tinha muita escrita de contos e poesia da literatura contemporânea. Não tinha tanto romancista. Agora tem, eu acho que devido ao prêmio, inclusive. Sim. E aí, os jurados que estavam comigo na mesa comentaram, falaram assim, nossa, eu acho que eu vou começar a escrever romance, porque 200 mil reais era muito dinheiro naquela época. Claro, ainda é. Na época também. E naquela época também. Então, em 2008, você tinha menos concorrência, né? E de estreante até tinha mais. Quando eu fui jurada, eu vi que eu falei, puxa, eu tenho capacidade de escrever um livro para ganhar na categoria estreante, olhando o que se tinha no mercado, olhando os estreantes. Aí eu escrevi o livro, caprichei, aí passei 3 anos trabalhando nele, até publicar e até eu concorrer, já tinha melhorado o nível e a quantidade de publicações, né? A qualidade e a quantidade dos romances nacionais, eu acho que melhorou muito, do início do prêmio até hoje. Aí eu me inscrevi acreditando com muitas chances mesmo, sim, de fato. Eu falei assim, eu posso faturar esse prêmio, sim, no mínimo tá entre os finalistas. Confiança no trabalho, não é nada além disso. Assim. Não. E conhecimento de literatura. E conhecimento do mercado. Sim. E tudo. Você, assim, resumindo muito toscamente, mas o livro conta a história de 3 irmãos, né? Isso. Que moram numa casa que vai se deteriorando e eles se deteriorando juntos, né? Inclusive é narrado por uma personagem que é sobrinha deles, não é isso? Isso. E tem alguma coisa de real nessa história? Tem muita coisa de real. Embora eu não tenha certeza mais, né, do que é real, que não é, sempre digo isso. Mas é a história dos meus 3 tios, né, que eu vi se tornarem mendigos ao longo da minha infância até eu ficar adulta. Eu fui vendo essa decadência da família e essa vida estranha que eles tinham, seja pelo fato de não trabalhar e não querer trabalhar, mesmo enquanto se tinha saúde e a possibilidade disso, porque não era uma família rica, né, mas sem trabalhar, né, por uma educação, uma falha, entre aspas, sei lá, na educação por parte do meu avô. E depois foram acontecendo outras coisas, algumas desilusões na vida deles, alguns problemas psiquiátricos, sim, envolvimento com droga e tal, e aí degringolou mesmo, né? E aí foram cortando luz, água, e eles continuaram morando lá, continuaram, né? Tem uma cena no livro que me chama muita atenção, assim, que eu acho belíssima, mas a imagem não me sai da cabeça, que é um momento em que a narradora conta que foi fazer uma visita com a mãe, a esses tios, e eles estão fazendo uma sopa numa lata, né, e a sopa é de telha. Eles tiraram as telhas da casa e colocaram ali naquela água para ferver, porque não tinha outra coisa. Com algum, sei lá, nem lembro se tinha alguma outra coisa, então, mas eu sei que basicamente era água, telha, não sei se tinha lá alguma proteína. E a narradora diz que quando sai, assim, que não esquece do cheiro, que, se não me falha a memória, não estava nem tão ruim, assim, do cheiro daquela... Na verdade, são 2 cenas que você está misturando, mas que já faz tempo que você leu. Tem a cena do jantar, que eles estão roendo as telhas. Ah, tá, é verdade. E tem um ensopado de frango, que foi feito com o resto do frango da feira, por um dos personagens que também me convida para almoçar, no caso eu, a sobrinha, né? E eu acabo não ficando, obviamente, mas o cheiro não estava tão ruim mesmo, né? E, enfim, eles foram sobrevivendo assim e acabou sendo o motivo, né? O centro do livro, sempre querer saber por que aconteceu, como aconteceu, desde as coisas do passado, desde o que eles iam vivendo ali no dia a dia, da ajuda ou não ajuda da família, das minhas tias, minha mãe,
e etc. O que foi acontecendo para ir cada vez piorando, tanto em relação aos vizinhos da casa, assistência social da prefeitura, do país, e tudo como que foi levando. Eu tentei esmiuçar cada característica da vida deles para ver se conseguia entender como que isso acontece. Depois eu acabei descobrindo que é muito comum, né? Porque muita gente que leu veio falar: aconteceu na minha família, aconteceu em tal lugar, eu conheço essa casa, e sendo que já eram outras casas que me apontaram. Sim. Bom, e aí depois vindo aqui para o nosso estudo sobre o fim, eu vou dar uma pulada num dia que eu parei comigo. E eu vou pegar mais cachaça. Por favor. Cachaceira. Falando aqui do nosso estudo sobre o fim, é um livro que também fala muito sobre a cidade de São Paulo, não exatamente muito sobre a cidade, mas ele está ambientado em São Paulo, né? Ele tem até uma divisão aqui, Vila Mariana, Vila Prudente. Vila Prudente, aí tem uma passagem no Nordeste, sim, mas boa parte da história e até o que se reflete no Nordeste são personagens que saíram daqui para ir para lá, e assim como aqui de alguma maneira não deixa de ter uma violência também, porque tem, né? De alguma forma tem uma violência, seja ela por parte de todas as condições que a sociedade vai criando, ou vai se colocando. Aqui também tem, né? Aqui a gente também vê uma violência urbana. Ele conta a história não só de um policial, ex-policial, que se envolve uma espécie de milícia, e você tem também ali uma outra milícia dos entregadores de aplicativo, tudo isso rolando na cidade de São Paulo. Mas sobre este livro, essa história, isso aqui de onde veio? Porque aí já foi uma criação mesmo, não que o Desnorteio não seja, claro que está no livro, é ficção, mas essa foi uma criação que até recebeu um PROAC, né, PROAC Lab, ou seja, também uma chancela aí de que o trabalho é bacana e tem uma qualidade, você está sempre finalista de prêmio, tem PROAC, tem outros livros do Infanto Juvenil que estão... Mas a criação desse aqui, como é que foi? Como é que foi pensado isso? De onde surgiu essa história na tua cabeça? Ela tem grande parte, mais do que o Desnorteio. O Desnorteio é uma história realmente um pouco mais colada no real, pelo menos eu acredito assim, e essa é mais inventiva, né? Mas ela surgiu justamente, a Maria Valéria Rezende me convidou para ir para o Mulheril das Letras, né, lá em João Pessoa. E eu fiquei hospedada na praia do Tambaú. Ah, tá. Né? E aí, o que aconteceu? No meio do evento, eram vários dias, eu acabei ficando acho que uns 3 dias por lá, e acabei ficando um dia a mais. Ela falou: aproveita, vai conhecer aqui os arredores e tal. E aí eu tinha ido conhecer o Centro Histórico e peguei um Uber, e por coincidência, quando eu peguei o Uber de novo, era o mesmo Uber na volta. Aconteceu de ser o mesmo motorista e tal. Aí ele me deu um cartão dele e falou assim: eu posso fazer qualquer passeio com você, porque eu fiz com a Estela Mares Rezende hoje um passeio com ela, mais outra escritora para a praia. Aí eu falei: quanto que você me cobra para ir para Coqueirinho, que é a praia que a personagem vai? Aí ele falou: cobra R$50, ida e volta, e você fica lá 2 horas na praia. Eu falei: então eu quero. Aí eu contratei o rapaz. E aí, ele era um personagem marcante, como esse cara que leva a narradora, né, dessa parte do livro. Ele levou ela para a praia, só que aí o cara, ele era todo machista também, todo... Bolsonarista. Ele era isso, realmente, o taxista lá, o motorista de Uber, mas ele me contou uma outra história, né? E ele não deixava eu falar, e só ele falava e falou, que nem um louco. Falei: nossa, esse cara merece, né, entrar num livro, né? E aí ele contou uma outra história, não a história do Pontes, que eu nem consegui prestar tanta atenção, porque ele, enfim, falou demais. E aí eu falei: putz, eu preciso criar uma história onde eu tenha um cara como esse, e ele vai me contar uma história. Aí eu criei a história do Pontes, inventei a história do Pontes, né? E a outra história que se entrecruza, né, com essa, que na verdade é a história principal, que é de roubo de bicicletas, essa, de certa forma, o mote aconteceu no meu próprio prédio, e também agora, conversando com leitores, eu vi que está acontecendo em São Paulo inteiro, né, e até em outros estados e outras cidades.
Então eu juntei as duas coisas, né? Mas esse personagem do motorista de Uber foi um cara tão marcante, né? Então às vezes as histórias acontecem para mim mais pelo personagem do que a história em si. Que ele foi um cara tão marcante, eu falei assim, eu vou colocar esse sujeito porque ele configura, né, um tipo muito especial, específico da sociedade. E em algum momento você comentou comigo que isso é um projeto que talvez tenha aí mais duas histórias a ser contadas, mas que são interligadas. Não é interligado, não tem mesmo personagem. Talvez pudesse ter, mas eu acho que não vai ter. Mas é esse estudo sobre a sociedade, porque eu acho que o fenômeno do bolsonarismo foi tão forte, pegou a gente de tal jeito, que é impossível, eu acho que impossível, seja forte demais, mas é impossível para nós, escritores, não tentar buscar isso na sociedade e compreender. Então, e como isso para mim não se esgotou, né, eu quero ir atrás em outros períodos, né, em cima do impeachment da Dilma, né, porque aqui nós estamos em 2019, né, já depois do Bolsonaro. Eu quero pegar aquele instante anterior, de 2016, e eu quero pegar bem lá atrás, já quando você tem a redemocratização e acabou a ditadura, mas todos os vícios e os problemas que a sociedade manteve para chegar nisso, né. Aí eu já tinha escrito um bom esboço do de 2016, mas eu não fiquei contente, e esse livro está enterrado por enquanto, né? E aí eu comecei o outro, mas nesse meio tempo eu acabei escrevendo 4 juvenis. Caramba. Então, o juvenis também você teve um agora que foi pro PNLD, né? Sim. E que foram, sei lá, uma quantidade enorme assim de exemplares de saída vendido. Na verdade ele é o único juvenil publicado por enquanto, né? Os outros estão no Prelo, no Corredor dos Cobogós, que é pela SM. Ele teve prêmio na FNLIGE, e agora o PNLD vendeu, no PNLD eu acho que mais de 19 mil exemplares, fora mais outros tantos no mercado privado. Que foi também um livro que foi, acho que finalista do Barco a Vapor? Não, ele saiu na coleção Barco a Vapor, mas não significa que... Não daquele prêmio. Não daquele prêmio. Tem vários, a coleção Barco a Vapor ela é bem extensa, tem vários livros que são da Barco a Vapor, mas não foram... Mas não tá concorreram vindo ao outro prêmio. aí também, né? Eu acho, FTD? Bem, FTD, agora, provavelmente no segundo semestre, chama Tão Importante Como um Pedaço da Língua. E ele é um infantil ou infanto-juvenil? 10, 11 anos de idade, mais ou menos. Eu vou fazer 2 perguntas agora um pouco mais, talvez, desagradáveis. Capciosas. Mas, Paulinha, eu sou suspeito para falar porque eu sou seu fã, né? Uhum. Sou seu leitor, né, desses livros adultos, pelo menos todos. Mas, assim, e aí eu penso uma coisa comigo. Eu acho que você é uma autora incrível, com prêmios, com indicação de prêmios, com livros contemplados em PROAC, em PNLD e tal. Está sempre ali, eu sei que você tem esse respeito dos nossos colegas, né, de quem está escrevendo nesse tempo. Uhum. Muita gente te admira, ouço isso sempre. Mas seus livros, eles saíram assim por editoras menores. Uhum. Você nunca teve um convite de uma editora grande para escrever um livro? Você não teve o convite, não quis? Porque me baseando pela ideia de que assim, a gente tem outros colegas que talvez numa trajetória ainda sem tantas indicações e premiações, hoje estão publicando em grandes editoras. Eu queria saber se você já teve esse convite, se isso é algo que você tem vontade, como é que é essa aí? Sim. Bom, convite não existe no mercado, né? Eu acho que nenhuma editora grande convida um autor. Quando um autor ganha um prêmio... o convite assim, direto, né? Claro. Não existe, o convite não existe. Quando o autor ganha um prêmio, ele vai atrás de uma grande editora, seja ele mesmo ou viajante, agente, né, literário, mas ele vai e pede pelo amor de Deus. Sim. Não existe o convite, nada disso. Ele vai, olha, eu ganhei o Jabuti. Aí vai lá e fala, pelo amor de Deus, será que vocês podem ver meu original? Sim.
Aí acontece, nós sabemos isso todo, sempre que eu vou falar aqui não é novidade, Claro. no mercado, que tem os que têm amigos editores, e aí os amigos editores publicam, premiados ou não, com boa literatura ou não. Temos isso em todas as editoras. Editoras pequenas, médias e grandes, têm variações no catálogo, e as grandes têm isso. Então eu nunca recebi convite nenhum, né? Se houve entre aspas, um convite... É convite que eu digo assim, um agente fala, pô, você tem que publicar em tal lugar, vou trabalhar seu livro lá. Não, tá, mas continua, tô aqui. Teve a Raquel Koser, na HarperCollins, né, que é uma editora grande. Durante a pandemia ela me telefonou e falou, você tem alguma coisa sua? Nova? Eu achei isso super bacana. E aí eu falei, tem um que eu tô começando e vou te mandar, mas é justamente o que não deu certo, né? Esse livro, e no final das contas teria que refazê-lo e tal, e ela saiu de lá. Então acabou o assunto com o HarperCollins. Agora, sim, quando eu ganhei o Prêmio São Paulo, e estava na Patuá, e já tinha um bom esboço de Um Dia Toparei Comigo, eu tive uma agente e ela bateu na porta de todas as editoras, Globo, Companhia das Letras, Rocco, o que existia na época, né? E todos disseram não. Não sei, vou esperar um novo prêmio para pedir, talvez, uma grande editora. Eu gostaria, sim, de ter, com certeza, porque eu vou estar bem distribuída, né, com mais força, com marketing. Às vezes não, porque tem muito autor que está dentro de editora grande. O livro some, né? O livro some e eles optam por trabalhar mais o livro de um outro autor. Claro. Não sei o que ocorre, qual é a lógica do mercado, se é uma aposta. Às vezes eles apostam muito errado, né? O autor que foi renegado, e de repente estoura com vários prêmios e aí ele fica chato para eles, né? Mas às vezes eles acertam na aposta, enfim. Nunca se sabe. Isso é imprevisível. E a aposta nem sempre tem a ver um livro que venda muito, com prêmios. O Itamar é uma exceção que pegou prêmio e vendeu muito, sim. Mas sempre os dois caminhos são opostos, né? Normalmente sim. Então sim, embora você seja o meu editor e eu tenha muito carinho por você, se um dia eu conseguisse emplacar um livro numa editora muito grande, né, com uma boa distribuição, eu iria, porque você vai estar no país todo, de outra forma. Eu torço muito para isso e acho que você merece, sua literatura merece, né? Eu sempre digo o seguinte, né? A editora, ela não tem autor, ela tem livros. Sim. Então, assim, comigo, por enquanto, você tem esse livro. Eu espero até que venham outros. Sim, e eu espero até que você publique por uma grande editora um livro e depois publique outro livro comigo e assim vá rodando. Eu acho isso saudável, né? Mas sim, eu acho que essa maior distribuição, essa possibilidade de venda de um livro para fora, sabe? Que é uma coisa muito difícil nas editoras pequenas. Sim. Agora está rolando, começando, muito devagar, né, discretamente. Uma grande tem muito mais facilidade, né? Sim. E eu acho que um livro, por exemplo, como o Desnorteio, merecia isso, merecia muita coisa. Você também já foi jurada de muitos prêmios literários, né? É a outra pergunta capciosa. Essa é a outra pergunta. E eu mesmo mudei o meu conceito em relação a prêmios, não só depois que a editora, né, alguns autores que publicaram pela editora ganharam alguns prêmios importantes, mas também depois que eu fui jurado de alguns prêmios e do PROAC em 2015. Isso mudou a minha visão, porque até então, né, eu era daquele time que ficava lá, isso é tudo comprado, é só o amigo do jurado que passa, até eu não ter um livro, né? É mais ou menos isso, como eu vejo alguns colegas de editoras menores, sempre que sai uma lista ali reclamando, a coisa é carta marcada. Hoje acho que não é bem assim, não é assim, mas é muito difícil, né? Porque quando você compõe um júri, você tem ali 5, 6 pessoas, que apesar de todos conhecerem, normalmente se espera que conheça, entenda de literatura, tem gosto pessoal diferente e o gosto vai contar muito. Claro. Né? De repente a gente pode discutir aqui, eu e você tá julgando um livro, e você gostar de um livro e eu não, e eu gostar de outro e você não, como acontece sempre, né? Como é que você vê esses prêmios literários, você que já foi jurado, que já ganhou, como é que você vê e como é que você acha que
funcionam esses julgamentos, assim, para explicar um pouco para quem ainda está ali gritando que eu acho que é tudo carta marcada. Se pudesse dar um conselho, é que as pessoas não ouvem os nossos conselhos, né? Se pudesse dar conselho, isso eu sempre falo em oficina, em autor que está iniciando, é assim, em vez de reclamar do resultado, olha para o seu livro e vê se realmente ele é bom. Melhora o que você está escrevendo, né, antes de apontar o dedo. Claro, eu acho que tem muitas vezes resultados com os quais a gente não concorda e a gente vê livros ruins ganharem prêmios. Existe, já cansei de ver. Mas eu acho que 80% das vezes, vamos quantificar assim, o resultado eu acho correto, né? Eu acho que aqueles finalistas ali merecem. Dificilmente, assim, às vezes entre os finalistas pode ter um ou outro meio que eu não concorde, que eu acho que foi uma forçação de barra, foi algum amigo que ajudou, sei lá, penso mil coisas. Mas geralmente o vencedor eu acho que é bom mesmo. Difícil, nas reuniões que eu estive presente, eu nunca vi nas que são os prêmios que tem discussão, né, que tem debate entre os jurados, que eu acho isso mais relevante, dificilmente eu vi um jurado querer colocar o livro de um amigo para ganhar. Sim. Aí a coisa fica muito séria, fica Pegaria muito feio, mal, né? pegaria muito Feio, mal. claro. Então, a coisa fica muito séria e é escolhido o melhor, sim. Ou pelo menos o que agrade a maioria ali, né? E você acha que, por exemplo, assuntos em pautas momentâneas, elas também podem ser um fator de pontuação para um julgamento, tipo, né, sei lá, nesse momento, as causas identitárias, né, um livro que traga ali uma narradora mulher negra, você acha que esse período, essas causas, essas pautas, num determinado momento, também é algo que vai fazer aquele livro tá ali, de repente, com uma nota boa entre os finalistas, para além da linguagem? Como você faz para julgar, por exemplo? O que você define para julgar um livro? Nossa, tem um monte de coisa para falar sobre isso. Mas antes eu queria comentar uma coisa, antes de vir nessa questão. Quando eu fui jurada do Prêmio São Paulo pela primeira vez, eu fiquei assim maravilhada de ver que a coisa era muito honesta. Então ali também me empolguei de escrever e falei, olha, eu posso ganhar porque pode ser por mérito. Então me empolguei sendo jurada e depois ganhei, fiquei feliz também e falei, puxa, a coisa pode ser séria. Depois voltei a ser jurada em outros prêmios e concordo com isso. E vejo também como é muito difícil, né? Não é uma matemática, né? Um prêmio. Até para quem equaciona, desde os jurados ou quem faz o prêmio, né? Os curadores e tudo. E eu vi muita boa vontade de todos os curadores que eu conheci em querer melhorar os prêmios, né? Agora, voltando à sua questão das pautas identitárias, eu diria que alguns jurados privilegiam isso, outros nem tanto, outros repudiam isso, já vi de tudo. Eu sou mais pela literatura, pela linguagem e pelo jeito que o livro é tratado. A pauta identitária, ela vem no final. Mas o tema tem que ser relevante. Então, tudo isso para dizer que, junto disso, com o bolsonarismo e com a força das pautas identitárias, houve uma tendência maior a premiar mais o tema do que a estrutura, a personagem, a linguagem, as outras coisas que dizem respeito ao livro e que eu gosto mais. Mas também eu acho que ao mesmo tempo o tema é um dos assuntos importantes do livro, né? Então, se você tem um livro super bem desenvolvido, mas um tema muito fraco, não ajuda. Também não ajuda. Não ajuda, então o ideal é as duas coisas. Você também tem a premiação anual para marcar o que naquele ano talvez tenha sido produzido de relevante, né? Exatamente. Isso também é interessante pensar, né? Sim, então assim, claro, tem um monte de gente que produz uma pauta identitária e produz literatura péssima, ou panfletária demais, ou cheia de erros, e tem os bons, e quem também não tem pauta identitária também tem livro bom ou ruim. Mas houve uma tendência mais forte para as pautas identitárias. Eu não sei o que vai ser de tendência mais adiante, porque também o mercado, eu acho que esgotou um pouco, ou não, talvez eu não tenha conhecimento do público leitor
mas dentre o público leitor de escritores, os 3.000 escritores que se leem, acho que cansou um pouco as pautas identitárias, maternidade, certos assuntos, que foi muita publicação, aí as pessoas cansam um pouco, naturalmente, né? E aí talvez venha em busca de outros temas. E como é que você vê esse momento da literatura agora? Assim, como é que você... Eu acho que O Fred tem uma frase que eu roubei para mim, né, nosso amigo Fred de Giacomo, que ele diz que, assim, ele é otimista, né? O Fred é um otimista. Ele diz que a literatura brasileira vive o melhor momento dos últimos 50 anos. E eu tô assim meio que concordando com ele, tô até roubando essa frase, quando ela me é conveniente falar em algum lugar. Como é que você vê a literatura brasileira hoje? Assim? Quantidade de autores, eu acho que agora está muito bom, né? E com uma boa qualidade. E diversidade também, né? Diversidade também. Que antes não tinha. Não tinha, ficou muito eixo Rio-São Paulo, o homem branco falando das mulheres que ele comeu. Era isso. Né? E esse ficou um limbo, vou falar bem grosseiramente, entre Clarice Lispector, aquela geração dela, a Lígia, que estavam produzindo nos anos 70, a Lígia continuou, mais menos, né? Vai ficando mais velho, se produz menos. Tirando Manelli da Pinhon, que agora estava muito idosa, eu fui jurada de um livro dela, de 450, 650 páginas, falei, caramba, a mulher... Até brigaram, mas pô, de novo a Nelly no final do Prêmio São Paulo e tal, né? Talvez a gente pudesse dar chance para outras pessoas. Sim, as pessoas comentam, nem dúvida, né? Nem é o júri, isso aí até foi pessoas. Precisa mais. Às vezes pessoas de fora falam assim, puxa, mas só dela escrever um livro foda desse com 650 páginas, merece estar aqui, com certeza, né? Enfim, teve produções relevantes nesse tempo todo, mas eu acho que ficou num limbo. Então acho que talvez por isso o Fred Giacomo ele puxe, né, desses 50 anos e diga, mas eu acho que está num ótimo momento, sim. Acho que no geral a diversidade é grande e tem muita coisa diferente rolando, de temas e linguagens. E aí você deu essa ideia, esse exemplo, você falou, tinha a Clarice, né, a Lígia, aí a Nélida, assim. Então você tinha que, se a gente pensar numa linha, né, você tinha os extremos, assim, né, você tinha pouca coisa no meio, né? E hoje esse meio tá bem preenchido, assim, né? Você tem desde coisa ruim até grandes autores já consagrados, Milton Ratum, Inácio, que tá aí também, outros tantos. Mas você tem nesse meio um monte de gente, né? Em várias produções, né? Seja ligadas a algum tipo de movimento ou não, mas produzindo uma literatura bem diversa e com muito nome, né? Se lança muito livro. Por outro lado, isso também é um problema. Sim, a gente tem muito livro para pouco leitor, né? Eu acho que esse advento veio, que democratizou, porque você tinha poucas editoras publicando o homem branco rico do Leblon falando os problemas dele, existenciais. E eu acho que com a publicação digital, mudou um pouco o perfil das editoras, surgiram mais editoras pequenas que começaram a dar mais voz para essa diversidade, e essa diversidade foi cooptada mercadologicamente também pelas grandes editoras, né? Mas eu acho que o advento da impressão digital né, favoreceu isso muito, porque você tinha um offset caríssimo e que você o preço para produzir o livro. Que o cara que é, geralmente, o cara que é gerente numa grande editora ou diretor editorial, ainda chega a ser assim, era já anos 70, sempre foi, um cara da aristocracia, ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo, e que vai publicar pessoas da aristocracia. Né? E aí, com o offset caindo e aparecendo digital, outras vozes apareceram, inclusive o Itamar. O Itamar apareceu já bem posterior e com um prêmio de inédito, mas ele já estava publicando, né? Ele tinha a Oração do Carrasco, que era independente, que foi finalista do Jabuti. Que é o primeiro livro, não sei se é uns dias, mas o primeiro livro dele ainda nem é a Oração do Carrasco pela mão dele, tem um livro anterior. Um romance. Exato. Sim. E aí apareceu muita gente boa que teve chance, né? Micheline Verunski, que teve chance pela Patois, né? Publicou alguns livros, ganhou o Prêmio São Paulo também. Ganhou o Prêmio São Paulo, agora o Jabuti, migrou para uma editora maior e tal. Então acho que assim, e eu acho que ela, uma mulher nordestina, ela teve livro, assim como eu, todos nós autores, renegados em várias editoras.
né? Como sempre, assim, eu acho que teve esse advento veio daí e foi bom porque deu uma chacoalhada, né? E agora, Paulinha, então, qual que é o projeto futuro? O que que vem pela frente? Então, o projeto futuro tem esse DFTD, que sai agora no segundo semestre, tem um outro juvenil com a Martins Fontes, né? E tem um outro que está sendo analisado por algumas editoras, né? Também juvenil, e tem um dessa trilogia, entre aspas, que está em andamento. Esses são os próximos projetos. Tá bastante no juvenil. Tá, porque não apenas por governo, né? Ele tem uma venda boa por causa de escolas e tudo, então o autor fica mais animado, ele fica mais feliz, fala assim, poxa, estou vendo mais leitores, eu estou vendo o retorno disso, não só financeiro, quanto... Você é otimista em relação à juventude? Eu sempre gosto quando eu vou conversar em escola, pública ou particular, eu gosto muito da galera, eu acho eles interessados, ao contrário, muita gente fala, a juventude não se interessa por nada, nossa, eu acho eles Lá em casa ótimos. a gente sempre diz que eles estão melhores que nós, da nossa geração. Assim. Talvez, eu acho que sim. Talvez também por ter muito mais acesso e facilidade de informação, coisa que a gente não tinha, né? Sim, eu curto muito, acho que eu ponho fé, sim. Tá certo. Então, Paulinha, o próximo aí, ó, se as editoras grandes ainda não olhar para ti, eu tô aqui. Obrigada. Feliz demais. Ótimo. Como eu disse, é um orgulho no meu catálogo. A biografia de um editor é o catálogo, né? Sim. E aí, assim, desde que a gente se conheceu, eu sempre falei de quanto gosto da sua literatura, quanto admiro o seu trabalho, a sua seriedade com a literatura, e até brincava, né? Pô, um dia ainda quero publicar um livro seu. Sim, rolou. E os portões estão sempre abertos para quando você quiser. Eu estou muito feliz de estar do lado de dentro desses portões. Que bom! E gosto muito de você também e da editora. Eu acho que tenho acompanhando um orgulho também de ser sua amiga e de estar na editora. Olha, que legal. Você vai me deixar emocionado. E olha que coisa linda que a gente esqueceu de dizer, que também saiu em listas de melhores livros do ano. Lembra? Verdade, na 451, saiu no Suplemento Pernambuco. Eu sou péssimo fazendo propaganda dos livros. Eu sou terrível fazendo propaganda dos livros. Mas saiu nas listas de indicações de livros, né, de melhores leituras do ano de muita gente. Saiu resenhas positivas e tal. Não que isso vá vender livros, mas nunca se sabe. Mas olha, acho que eu queria fazer um comentário aqui que é interessante para a gente saber. Eu tenho vários amigos que não são do mundo dos livros. E são mais ou menos leitores. É aquele leitor que compra um livro por ano e lê alguma coisa, né? E quase todos eles não conhecem Itamar, nunca ouviram falar em Itamar. Então, acho que esse é um dado interessante. É um dado interessante e é um dado que, assim, você vê, né? A gente fica reclamando, vende pouco, os livros saem pouco, mas é um mercado que tem um potencial gigante de... Tem! Exatamente, assim, eles não conhecem Itamar. Falei, caramba, e o Itamar vende tanto, vende bem, quer dizer... Então tem muito mais a ser explorado. Nossa, nós temos muitos leitores a conquistar nesse país. Agora... A dureza. A batalha nossa. Então tá, Paulinha, obrigado. Deixa eu te dar um abraço e um beijo. Sim. E valeu. Obrigada por esse papo, nossa 8ª edição. Agora a gente vai matar essa lua nova que você me deu de presente e eu trouxe aqui pra gente beber junto. Perfeito, que ótimo. Obrigada. Tudo bem, diretora?